Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram a crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Pai, a tua palavra é maravilhosa. A tua palavra é bendita. A tua palavra é encorajadora, é libertadora. A tua palavra renova a esperança do nosso coração. Fala conosco nesta noite, Pai, e que a tua palavra venha trazer a vontade de Deus para a nossa vida. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Irmãos, não existe remédio melhor do que esperança. Não há remédio como a esperança. Se você está passando por dificuldades, se está passando por lutas, adversidades, se você está sofrendo, se você está na sua dura batalha do seu dia a dia, você precisa de esperança. Nós precisamos de esperança todos os dias da nossa vida. Aliás, tudo que é feito no mundo é feito pela esperança. E por isso existe um ditado que a gente usa muito, que diz que a esperança é a última que morre. E esse salmo, ele foi escrito exatamente para nos dar esperança. Esse salmo foi escrito exatamente para encorajar a mim e a você. Você que veio aqui hoje está precisando renovar a sua esperança diante de problemas, de lutas. Essa mensagem é para você. Para você que está aqui me ouvindo, para você que me ouve através da tela desse celular. Essa mensagem ela está aqui dividida em duas partes. A primeira parte é aquilo que Davi sente por Deus. Ele vai colocar aqui, eu quero que você acompanhe o texto, deixando a Bíblia aberta no seu colo. A primeira parte dos versos, do capítulo 1 até o versículo 1 até o versículo 6. E há 4 coisas importantes aqui nesses versículos. A primeira coisa importante é que Davi tinha uma confiança profunda em Deus. E ele descreve Deus aqui como tendo pelo menos 3 significados para ele. O primeiro significado que Deus tinha, ele disse, o Senhor é a minha luz. Depois ele disse, o Senhor é a minha salvação. E depois ele disse, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Então ele começa aqui dizendo, o Senhor é a minha luz. E o que significa isso? A Bíblia diz que Deus é luz. A Bíblia, ela fala que Jesus é a luz do mundo. A Bíblia fala que nós que somos crentes, somos servos de Deus,
nós também somos a luz do mundo. Apóstolo Paulo, quando se refere sobre luz, ele vai dizer que nós somos filhos da luz. E o que significa essa frase? O Senhor é a minha luz. Veja que ele usa aqui um pronome possessivo. Ele diz, o Senhor é a minha luz. E aqui, meus amados irmãos, nós precisamos entender que luz aqui, como metáfora, pode representar vida. Quando a mãe gera um bebê, ela está dando a vida a uma criança, a gente diz que ela está dando a luz. Pode aqui representar vida. Luz também simboliza direção. Os faróis são acesos para conduzir embarcações, automóveis, para trazer direção ao motorista, ao piloto. E aqui luz também pode representar aquecimento. O sol é a luz que Deus nos dá todos os dias para nos aquecer, para nos trazer conforto. Luz traz conforto, luz traz consolo para nós, principalmente quando estamos em trevas. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que ele diz isso, o Senhor é a minha luz. Não num contexto de celebração, não num contexto festivo, mas ele diz isso exatamente no momento tenebroso, no momento obscuro, no momento em que ele está aqui passando por uma luta bem difícil. E é nesse momento que ele diz, o Senhor é a minha luz. Ou seja, nas minhas trevas, nas minhas escuridões, o Senhor é a minha luz. O Senhor derrama a sua luz sobre a minha vida, o Senhor está presente na minha vida. Ele diz, o Senhor é a minha luz, mas o Senhor também é a minha salvação. E a gente já sabe, porque a gente já viu diversas vezes aqui, que a palavra salvação no hebraico tem diversos significados. Salvação, ela começa desde um simples livramento até a salvação eterna. E quando ele diz aqui, o Senhor é a minha salvação, ele está dizendo, o Senhor é o meu libertador. O Senhor é aquele que me liberta dos meus pecados. O Senhor é aquele que tem poder de me libertar das prisões de Satanás. O Senhor me liberta do poder das trevas. O Senhor tem poder para me libertar de qualquer tipo de situação que eu possa enfrentar na minha vida. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor. O Senhor é a minha salvação. Como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, é muito importante nos momentos difíceis da vida a gente contar com Deus dentro desta perspectiva, de saber que Ele é a nossa luz, que não importa o que tenhamos que enfrentar, o que tenhamos que passar na nossa vida, Ele é a nossa salvação. Mas ele completa a ideia aqui dizendo, o Senhor também é a fortaleza da minha vida. O que Davi está pensando aqui é que Deus é um lugar onde ele pode se refugiar. Deus é um lugar onde ele pode ter firmeza. Ele canta no Salmo 40 que ele estava num poço de lama, ele estava num tremedal de lama, ele estava num poço de perdição. E o Senhor com a sua mão foi ali no fundo daquele poço e o tirou dali e colocou os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. Significa isso que Deus é para nós um abrigo seguro. Deus é para nós uma fortaleza, Deus é para nós um refúgio, ou seja, Deus é para nós, irmãos, tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida, para nós termos estabilidade em todos os aspectos. Então, se eu quero a proteção, Deus significa isso para mim. Se eu preciso de firmeza, Deus significa isso para mim. Se eu preciso de luz no meu caminho, Deus significa isso para mim. Se eu preciso de um escudo, Deus significa tudo isso para mim. Em Provérbios 18:10, diz, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte, fortaleza. E aqui é uma figura daquelas cidades fortalezas. E dentro daquelas cidades fortalezas, a história conta que tinha torres de segurança, de proteção,
de proteção absoluta, de proteção total. Não importa quem estivesse ali, estava totalmente seguro de qualquer tipo de mal. E Davi, no meio do seu problema, no meio da sua luta, ele diz: o Senhor é a minha torre, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é um lugar onde eu posso refugiar a minha alma, a minha mente, meu coração, a minha vida. Como Moisés disse no Salmo 90, Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Irmãos, nós podemos nos refugiar em Deus. Nós podemos descansar em Deus. Nós podemos nos esconder em Deus, porque nós servimos a um Deus que nos protege. Servimos a um Deus que nos segura, que nos refugia. Nesse Salmo 27, ele repete a pergunta 2 vezes: de quem terei medo? A quem temerei, se o Senhor é a minha luz? Por que eu vou ter medo se o Senhor é a minha salvação? Por que eu vou tremer diante das adversidades, se Ele é o Deus Todo-Poderoso, e esse Deus Todo-Poderoso é a fortaleza da minha alma, da minha vida? Eu não preciso ter medo de ninguém. Eu não preciso ter medo de nada. Eu não preciso ter medo do futuro. Eu não preciso ter medo das circunstâncias. Eu não preciso ter medo dos meus inimigos. De quem eu vou ter medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, irmãos, quem é que topa ser o nosso adversário? Se Deus está conosco e se nós estamos em Deus. Veja no versículo 2: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei o quê? Confiança. Davi está dizendo: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha fortaleza, e nenhum mal que os inimigos intentarem contra mim vai prosperar sobre a minha vida, porque sobre a minha vida está a bênção do Senhor. Porque nós somos um povo protegido por Deus, guardados por Deus, nós estamos sob as asas onipotentes do nosso Deus, irmãos. Estamos abrigados debaixo das asas do Senhor, à sombra do Onipotente. Lembra de Salmo 91? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido, porque nós estamos debaixo das asas do Onipotente Deus. Quarta coisa que ele vai dizer aqui para Deus: o desejo do seu coração. Ele vai expressar o desejo do seu coração. Veja no versículo 4: uma coisa peço ao Senhor, só uma coisa eu peço. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com vários pedidos. Talvez assim como eu, temos várias necessidades. Ele diz: não, é só uma coisa que eu peço a Deus. Eu não quero dezenas de coisas, eu não quero centenas de coisas, apenas uma. E eu não somente peço essa coisa ao Senhor, mas incessantemente eu busco essa coisa de Deus. Que coisa é essa? Versículo 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que eu possa morar na casa do Senhor. Davi não está dizendo aqui de fazer uma mudança. Davi não quer pegar o seu colchão, a sua caminha e ir para a casa de Deus morar, dormir lá. Ele não está aqui falando de um templo, de um espaço, de um ambiente. Davi sabia que tanto o tabernáculo quanto o templo simbolizava aqui a presença de Deus. E quando ele fala esse versículo 4, ele quer dizer aqui: o meu desejo é estar para sempre na presença de Deus. E eu busco a realização desse desejo todos os dias da minha vida. Para quê? Finalzinho do versículo 4. Para que eu possa contemplar a beleza do Senhor. O que significa contemplar a beleza do Senhor? O próprio Davi vai responder isso lá em Salmo 96, versículo 9. Que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Significa que Davi está aqui sendo tomado por um espírito de contemplação. Ele está sendo tomado por um espírito de
contemplação. Eu quero contemplar na presença do Senhor. Não apenas isso. No final do versículo 4, eu quero meditar na presença do Senhor. Ou seja, eu quero refletir sobre a vida. Eu quero refletir sobre a palavra de Deus. Eu estou precisando disso, eu necessito disso. A minha alma está sedenta disso. Eu quero isso e eu buscarei isso todos os dias da minha vida. Não é só domingo. Não é só em dia de culto. Mas todos os dias. A minha vida vai ser um altar para Deus. Meu coração completamente inclinado, voltado para Deus. E diz o texto sagrado que ele sabia que estando na presença de Deus, quando chegasse o dia da adversidade, que chega para todo mundo, todos nós temos o nosso dia D, todos nós temos uma fase tão ruim que chega na nossa vida, que nós vamos ter que passar. Quem não passou ainda, já prepara o lombo, porque vem para todo mundo. E ele sabia que quando chegasse nesse pior dia, nessa pior fase, no dia da adversidade, no dia do problema, no dia da angústia, o Senhor iria guardá-lo, guardar o seu coração, guardar a sua mente. Ele diz no versículo 5, o Senhor me ocultará no seu pavilhão. E quando ele diz isso, ele está querendo dizer que não existe lugar mais seguro do que estar na presença de Deus. Amém, irmãos? Mas tem uma coisa que me choca aqui nesse salmo, é a partir do versículo 7. Tudo que nós lemos até agora, eu fico imaginando Davi amanhecendo o dia cantarolando. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Parece que Davi viu o passarinho verde. Amanheceu o dia cantando ao Senhor. Talvez ele esteja aqui no auge da sua contemplação e querendo viver para sempre na presença de Deus. Mas quando chega no versículo 7, ele muda o tom. Inclusive, alguns pesquisadores acham até que Salmo 27 são 2 salmos que foram postos em um só. 2 salmos em um só. Porque ele começa de uma forma, e quando chega a partir do versículo 7, ele já muda o tom dele. Eu não acho que são 2 salmos em um só. Eu acho que a nossa vida é assim. Tem dia que a gente amanhece cantando, mas a gente não termina o dia assim. Alguma coisa parece que vem para nos incomodar, para abafar a nossa esperança, a nossa alegria. E eu penso que essa é a realidade de Davi aqui. Tem dia que a gente acorda pronto para morrer por Cristo, mas encerra o dia quase que frio na nossa fé, porque nós somos instáveis demais. E por mais crente que a gente seja, por mais servo de Deus que a gente seja, por mais na presença de Deus que a gente esteja, irmãos, se a graça de Deus não estiver sobre a nossa vida, a gente desmorona. A verdade é essa. Se a gente está de pé agora aqui, é por causa da graça de Deus. E Davi agora vai fazer uma oração. E a oração vai do versículo 7 ao versículo 12. E nessa oração, ele vai revelar aqui pelo menos 4 necessidades para Deus. Necessidades que não apenas ele tinha, mas que eu e você temos. Principalmente quando nós enfrentamos situações difíceis, lutas na nossa vida. Olha o que ele diz no versículo 9 e versículo 10. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o auxílio, o meu auxílio, não me recuses, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Veja que a primeira necessidade de Davi aqui era a necessidade de aceitação por parte de Deus. Necessidade de aceitação por parte de Deus. Quando ele fala, não me escondas a tua face, não me rejeites, tu és o meu auxílio, não me recuses, não me desampares. Davi está sendo tomado aqui por um sentimento de rejeição. Ele está se sentindo desamparado. E é tão interessante isso. Eu não sei se você, quando está enfrentando algum problema na sua vida, alguma dificuldade, alguma luta, se em algum momento passa pela sua cabeça dizer que o Senhor talvez não esteja ouvindo as suas orações.
Porque parece que você ora e Deus não responde. Deus está em silêncio. E algumas pessoas, elas são tentadas a pensar isso: Deus não está ouvindo as minhas orações. Então o Senhor está me rejeitando. O Senhor está em silêncio. O Senhor não está vendo o que eu estou passando. Ou parece que Ele não está vendo aquilo que eu estou passando. O sentimento de Davi aqui é esse. E ele vai declarar aqui a sua fé. Mas declaração de fé é uma coisa. E outra coisa é o seu estado diante de Deus. Sua boca pode proferir palavras de confiança, mas o seu coração está abalado. Uma coisa são palavras, outra coisa é o comportamento. Ele diz: se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Quando ele diz isso, é como quem diz: eu estou me sentindo rejeitado, mas ainda que eu me sinta rejeitado por quem eu mais amo, o Senhor me acolherá. Eu preciso ser aceito, sentir que eu sou querido pelo Senhor, que eu sou amado pelo Senhor. E ele vai caminhando, e no versículo 7, ele vai dizer que precisa ser ouvido. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e me responde. Isso aqui me faz lembrar a oração do cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa oração a gente tem que fazer a cada momento da nossa vida. Essa oração a gente tem que fazer a cada segundo da nossa vida. Davi está aqui orando a Deus e pedindo que Deus considere o seu pedido, que Deus ouça o seu clamor, a sua oração, o seu pedido, que Deus venha de maneira urgente e resolva o seu problema. Ele está desesperado, ele está angustiado. Nenhum comentarista diz em que contexto, quase nenhum comentarista diz em que contexto Davi escreveu o Salmo 27. Apenas um comentarista, um único no mundo. Ele, numa pesquisa que fez, ele entende que aqui Davi está sendo perseguido por Saul. Perseguido por Saul. Então, ele está desesperado, ele está aqui angustiado, ele está enfrentando um momento de perseguição. Mas se você observar o versículo 11, ele vai revelar o terceiro estado da sua alma. Ele precisa de aceitação, precisa de ser ouvido, mas no versículo 11, ele vai dizer: eu estou perdido, eu preciso que o Senhor me oriente, me dê direção. Ele vai dizer: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Como quem diz: eu sou uma ovelha no meio de lobos. Eu sou uma ovelha no meio de lobos. Eu estou sendo observado, eu estou sendo vigiado. As pessoas estão procurando oportunidade para destruir a minha vida. O diabo está ao meu derredor, está tentando me destruir. Ensina-me, Senhor, eu não sei viver sem Ti, eu não sei viver sem a Tua presença. Eu preciso que o Senhor me guarde, que o Senhor guarde os meus passos, que o Senhor me aponte o caminho em que eu devo caminhar. E meus irmãos, a verdade tem que ser dita, essa é de fato a maior necessidade da nossa vida. Que o Senhor dirija os nossos passos, que o Senhor nos ensine o caminho certo a seguir, porque todos os dias nós somos levados a tomar decisões, e tantas vezes nós tomamos decisões erradas. Decisões não com base na palavra de Deus, não com base no conselho de Deus, na vontade do Senhor, mas decisões baseadas em nossas soberbas, presunções e orgulhos. Nosso coração é duro, nossa mente é insensível, e nós queremos tomar decisões e tomar vantagens nelas. Ele está aqui dizendo: eu preciso que o Senhor me oriente e me aponte o caminho, dirija a minha vida, o meu pensar, o meu sentir. Essa é a maior necessidade da nossa vida. Ninguém conhece o caminho certo. Nós não conhecemos o caminho certo. Que fiquemos longe do pecado, que fiquemos longe da queda, que fiquemos longe do erro. A Bíblia diz que há caminhos que para nós parecem direitos. Tudo muito bonito, tudo bem reto e
e é aparentemente correto, mas no final dá em caminho de morte, de destruição. Mas muitas vezes, irmãos, na nossa soberba, muitas vezes na nossa vaidade, nós queremos andar nos nossos próprios caminhos. Qual foi a última vez que você orou e pediu a Deus direção para tomar uma decisão? Isso tem que ser feito todo dia. Qual foi a última vez que você fez? Você fez isso hoje? Ontem? Tem feito isso durante a semana? E Davi aqui no versículo 11, no meio daquela situação toda, ele diz: Senhor, me ensina. Mas ele precisa de outra coisa aqui. Ele precisa também de proteção. Olha no versículo 12. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levanta o quê? Falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Davi está dizendo: há uma conspiração contra mim. É assim que ele se sente. Ele termina o salmo com duas palavras que eu acho fantásticas aqui e parece não fazer sentido. A primeira está no versículo 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você está dizendo, eu creio. Se ele está dizendo, eu creio que verei, é porque ele não está vendo, mas ele crê. Bem-aventurados que não viram e creram. Eu não estou vendo, mas eu verei. Eu creio. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Eu quero estar na tua presença. A coisa está preta, o cerco está apertando, a situação está difícil. Estou vivendo um drama existencial, estou carente, me sinto rejeitado, preciso de aceitação na minha vida, preciso ser ouvido, preciso de direção na minha vida, preciso de proteção, mas eu creio que eu verei a bondade do Senhor nesta terra. Eu creio que a bondade de Deus se manifestará na minha vida. Porque esse Davi aqui foi o mesmo Davi que escreveu o Salmo 23. E lá no último versículo do Salmo 23, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, nós temos esses dois atributos de Deus que nos acompanham a cada passo da nossa vida. Nós somos ladeados por esses dois guardas. De um lado, bondade, e do outro lado, misericórdia. Nunca vai faltar a bondade e a misericórdia de Deus sobre a sua vida todos os dias. Elas te seguirão todos os dias da tua vida. Então, nós temos isso aqui. E por isso que Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de quê, irmãos? De não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. E Davi está dizendo: eu creio, Senhor. Eu creio que eu verei a tua bondade. Eu creio. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim. Eu estou vivendo tudo isso. E tem coisas que eu vivo que parece não fazer sentido, mas eu creio. Você crê, irmão? Amém? E aí ele termina o salmo, dando um conselho para mim e para você. Ele olha para mim e para você nessa noite, e ele diz no versículo 14: espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor. A verdade é que esperar é tão difícil. É duro esperar. Ninguém gosta de esperar. Nós vivemos numa geração que desaprendeu a esperar. Nós queremos tudo rápido. Nós somos ansiosos demais. Temos muita pressa nas coisas. Já quebramos a cara por nos precipitar e continuamos nos precipitando em palavras e ações, em pensamentos. Não gostamos absolutamente de esperar. Isaías 40 e 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem tem pressa come cru e quente.
Quem tem pressa quase sempre se dá mal. Mas se você esperar no Senhor, você terá suas forças renovadas. Salmo 25:3 diz: aqueles que esperam pelo Senhor e creem no Senhor, jamais serão envergonhados. Se você esperar em Deus, você não será envergonhado nisso que você está passando. Espera pelo Senhor. O que para você é esperança? O que para você é esperança? Para muitas pessoas, esperança é um sentimento. Mas esperança não é um sentimento. Esperança não é uma expectativa. Quem espera pelo Senhor, a esperança é o próprio Senhor. A esperança é o próprio Senhor. A nossa esperança tem um nome. E ela se chama Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Nossa esperança é o Senhor. Salmo 62, versículo 1 e 2 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. No versículo 5 ele vai dizer: somente em Deus, ó minha alma, espero a minha alma, porque dele vem a minha esperança. Eu quero que você creia que se você esperar em Deus, você poderá experimentar a bondade do Senhor sobre a sua vida. Espera o tempo de Deus, mas espera animado, espera motivado. O crente, ele sabe esperar em Deus, mas ele espera com expectativa, com ânimo, com motivação. Tem de bom ânimo. Próprio versículo 14, Salmo 27, segunda parte do versículo 14, vai dizer: tem de bom ânimo. Ou seja, espera, mas não espera triste, não espera emborrado, murmurando, cabisbaixo. Tenha fé, porque a fé nos fortalece, a fé nos traz esperança, nos renova, nos restaura, a fé nos anima. E a esperança é aquilo que nos move a aguardar o ato da intervenção de Deus. A esperança é aquilo que nos move a aguardar o ato da intervenção de Deus na nossa situação, na nossa causa, naquilo que nós estamos passando. Olha o que diz ainda no versículo 14: fortifique-se o teu coração. Ou seja, força não é uma coisa exterior. Força é algo interior. Fortifique-se o teu coração. E ele conclui dizendo: espera, pois, pelo Senhor. Eu não sei o que você está passando, você que me ouve aí atrás dessa tela, ou de frente para essa tela, mas eu posso sentir que algumas pessoas estão dizendo: pastor, está difícil, está complicado. E eu vou dizer, está difícil para todo mundo. Quando você vê o irmão, a irmã sorrindo, ele está sorrindo, mas você não sabe o que ele está passando. Não sabe o que ela está passando. Está difícil para muita gente. Mas nós servimos a um Deus vivo e poderoso. Deus quer que, ao enfrentarmos situações de batalha na nossa vida, situações de luta na nossa vida, Deus quer que cada vez mais nós venhamos aumentar o nosso desejo pela presença dEle. Nas lutas é que se prova quem realmente é filho de Deus ou não. Quem não é filho de Deus, quando enfrenta dificuldades, enfrenta provas, esfria, esmorece, abandona a fé. Mas o povo de Deus, os escolhidos do Senhor, ao passarem por suas provas e lutas, eles se agarram com Deus. Porque eles sabem que sem Deus nada pode fazer. Eles sabem que Deus é a sua única esperança. Eles sabem que Deus é o seu oxigênio, que sem Deus ele está perdido. O mesmo sol que amolece a cera é o sol que endurece o barro.
calor da aprovação vem para todo mundo. Ímpio, justo, crente, não crente, filho de Deus e os não filhos de Deus. A luta vem para todo mundo na vida, todo ser humano. O calor das provações, mas como barro, vai endurecer os corações de alguns. E como cera, vai amolecer o coração de outros. Quem é você? Como está o seu coração? Como barro, endurecido pelo calor das dificuldades, ou como cera, amolecido, quebrantado, lançado aos pés do Senhor? Deus quer que à medida em que você enfrenta seus problemas, que são pertinentes, são fatos, estão agendados para nós passarmos durante a vida aqui nesse mundo, mas quer que você aumente o seu amor por Ele, sua devoção, sua fé, sua dependência. As lutas vêm para mostrar que nós não somos super-heróis, que nossos pés são de barro, que nós fomos feitos do pó, que nós somos completamente dependentes de Deus e precisamos dele para tudo. Alegrai-vos pelo fato de vocês passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé redundará em crescimento, em amadurecimento, em conhecimento experimental de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos cantar antes? Vamos cantar uma música que diz a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Que me guia, eu vou
tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ó Senhor, quebra o laço do passarinheiro, Senhor. Guarda-nos com a tua proteção sobrenatural, da tua presença, do teu poder, pois o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa torre forte. Ó Deus, nós oramos, nós clamamos na certeza de que o Senhor não nos rejeita. O Senhor não rejeita a nossa oração. Oramos na certeza de que nós seremos encorajados por Ti, consolados pelo Teu Espírito, confortados pelo Senhor nesta noite. Nós estamos aqui, ó Pai, como igreja, somos Teus filhos, e os meus irmãos que vieram aqui nesta noite, puderam me ouvir, estão passando por suas lutas e dificuldades. Nós queremos nessa noite te clamar, ó Pai, como igreja, num só coração, que o Senhor derrame graça sobre nós, que o Senhor derrame graça sobre essas famílias, sobre essas pessoas, ó Deus, para que elas possam crer em Ti, Senhor, para que elas possam ter esperança em Ti, Senhor, para que elas possam se animar e se reanimar em Ti. Ó Deus, renova as forças espirituais dos meus irmãos nesta noite. Tira de cada coração toda tristeza, toda depressão, toda mágoa, toda angústia, toda desesperança, e que possamos dizer claramente, como diz Davi: eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Faz justiça, Senhor, como nós oramos hoje. Defende, Senhor, a nossa causa. O Senhor é o nosso advogado justo. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, a nossa fortaleza, a fortaleza da nossa vida. E tudo que eu peço é que os meus irmãos, Senhor, que são a minha família na fé, que eles sintam isso nesse momento, que eles possam experimentar isso em suas vidas nesta hora. É o que eu te peço, Pai, em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém.